Por culpa minha, o meu ex-companheiro tirou a vida da minha mãe. Precipitação, escolha errada e desobediência a Deus. Eu sofri uma consequência eterna e vou ter uma marca pro resto da minha vida. E autoridade para ensinar para cada uma de vocês que realmente Deus fala e tudo que Ele fala acontece. Eu vou contar para vocês alguns detalhes de como foi tudo. Nos conhecemos aqui no Rio de Janeiro, no mesmo bairro que morávamos. Ele que veio até mim e começou a criar um vínculo de amizade. Só que ele tinha vindo de Maceió, a família dele é toda de Maceió, de um outro estado. E ali passamos um tempo de amizade, de coleguismo. Eu achava ele muito infantil, pipa voada, cabeça borboleta, mas com o tempo ele se demonstrou um rapaz maduro para trabalho, empenhado em resolver as questões do dia a dia, de problemas. E ali ele começou uma manipulação. E fazendo tudo para me agradar, para me ajudar, mas tudo fazia parte de um plano, para me atrair até ele, para que eu pudesse ser posse dele. Porque sim, ele era um psicopata. E eu só fui descobrir isso depois da morte da minha mãe. Ele me seduziu de tal maneira, tínhamos uma amizade, uma afinidade tão próxima, que quem deu o primeiro beijo nele fui eu. E era o que ele mais queria. E ali começamos o relacionamento, e ali começaram os problemas. As agressividades, os surtos, os ciúmes doentios, onde eu não poderia falar mais com homem nenhum. Ele começou dando crise de ciúme, xingando, fazendo ameaças terríveis. Mas depois ele falava que era brincadeira, ele falava que não jamais faria nada daquilo que ele falou. Até que um dia ele quebrou o celular, ele pisou no celular com ciúme do celular, porque eu estava falando com as pessoas, dando atenção para as pessoas. E após que eu acabasse, eu iria dar atenção para ele, mas ele não queria dividir minha atenção com ninguém. Era um ciúme possessivo, doentio, onde eu tinha que ser só dele. Ele tinha ciúme até da minha família, de amigos, de todos. E ali Deus começou a me mostrar nas atitudes quem era ele. Mesmo quando nós oramos, eu falei, vamos orar, vamos abrir a Bíblia. E Deus falava na palavra comigo e com ele que era para eu não dar pérola para porcos. E eu já tinha entendido. Todo momento Deus falava, todo momento Deus mostrava quem ele era. Até que Deus começou a falar comigo em sonhos, me mostrando muito tormento. Eu sentia muita angústia perto dele, mas ao mesmo tempo tinha uma dependência emocional. Deus começou a me mostrar ele correndo atrás de mim, dos meus filhos, para dar fim nas nossas vidas. Deus começou a usar a esposa do meu pai na época, na Espanha, tendo sonhos e mais sonhos com ele, tentando tirar realmente a minha vida, a vida dos meus filhos e de toda a minha família. Até que Deus usou um pastor para mim e falou, olha, Deus me mostra que esse homem é treva. Se você se relacionar com esse homem, ele vai tentar vir contra você, tirar sua vida com faca, com foice, o que tiver na mão dele. É um demônio usando esse homem. Deus não quer. E se você teimar, você vai chorar lágrima de sangue. Eu fui avisada por diversas vezes. Até mais que isso, Deus usou irmãs missionárias na rede social e me avisando que Deus mostrava que ele tinha um coração de treva. E eu sempre acreditando na mudança, acreditando que Deus poderia fazer um milagre, que o impossível poderia acontecer. Fiz muitas campanhas para Deus salvar a vida dele. Nessa época eu já servia ao Senhor. Então eu lutava pela vida dele. Demos entrada no casamento para casarmos, ficarmos em comunhão. Mas com tantos problemas, nunca chegamos a oficializar, porque eu tinha que me separar devido às agressividades dele. E antes que alguém pergunte, não, ele não era bandido, não tinha nenhum vício, era trabalhador, tinha uma vida financeira estabilizada, sustentava a família, tinha um bom carro, todo o seu investimento que ele fez na terra dele, em terrenos, na empresa onde ele investiu. Mas tivemos 3 separações, passávamos mais tempo separados do que juntos. Eu não conseguia passar 1 mês, 2 meses de paz com ele. Mas quando ele me procurava, sempre era com ursinho de pelúcia, buquê de flores, chorando, implorando, pedindo para voltar, sempre com o mesmo discurso, manipulador. E eu sempre cedia. Na última, foi a quarta e foi a última, aonde nós tínhamos ficado separados durante 1 ano, onde ele estava em Maceió, até que ele me procurou. E eu acabei cedendo novamente. E esse foi o fim. Foi aí onde começou o pesadelo. E nessa 4ª volta, ele começou a me agredir, eu dentro da minha casa. Por várias vezes eu dei entrada na Maria da Penha. Ele teve medida protetiva. Ele começou a quebrar a minha casa. Ele foi preso por 2 vezes, por conta desse mesmo motivo. E ali ele começou a fazer um inferno, onde ele falava que se eu não fosse dele, não seria de mais ninguém. Até que eu tive que fugir da minha casa. Fui morar. Me escondi em alguns outros lugares antes, mas depois não teve jeito. Tive que pegar os meus filhos, depois de fugir tanto com os meus filhos. Eu fui morar com a minha mãe, na casa onde ela morava, com a companheira dela.
E ele foi lá atrás de mim. Ele estava obcecado, obstinado, aí atrás de mim. Aonde eu estivesse, ele me achava. Até que ele quebrou a medida protetiva pela terceira vez. Foi preso no dia 22 e solto no dia 24, porque era dezembro, na audiência de custódia. Aí eu fui até o Ministério Público, expliquei o que estava acontecendo, porque ele só vivia quebrando a medida protetiva. Pediram uma prisão preventiva para ele. Mas durante esse período a polícia não conseguia encontrá-lo. Ele preparou um plano todo estratégico para tirar a vida minha, dos meus filhos, da minha mãe, da companheira dela e quem estivesse junto. Ele queria entrar no quintal e tirar a vida de todos. Mas Deus ali não permitiu. E aí ele preparou um plano e preparou algemas, sedativo, objetos de tortura e começou a colocar pessoas cúmplices para conversar com a minha mãe, para seduzi-la, para levá-la até o local de um sequestro. E essa mulher que era cúmplice dele, que ele botou para falar no telefone, que foi contratada por ele, contratou os serviços da minha mãe, que ela trabalhava como karaokê, ela levava até os lugares para botar som. E minha mãe, contratada por essa mulher que era cúmplice dele, a minha mãe foi até a armadilha. E chegando lá, ela foi presa dentro de uma casa. E dentro dessa casa ela foi torturada por ele e mais 2 cúmplices. E se você quiser saber o restante da minha história, pede parte 2.